Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Bolsonaro. Alexandre de Moraes quer me alijar da política. Jornalistas do Oeste comentam fala do ex-presidente. Quanto mais ele viaja e mais atrai multidões, onde quer que vá. Né? Ele passou assim o mês passado, passou viajando. E em qualquer capital, em qualquer cidade, é uma multidão em torno dele. Né? Aí as pessoas ficam a se perguntar, uai, mas não foi ele que perdeu a eleição? Como é que ele está sendo tão aclamado? E o outro nem sai para a rua, vai para o exterior. Né? E fica essa pergunta, e eu acho que isso vai irritando aqueles que têm medo dele, porque acreditaram na própria ficção. Imagina um presidente ser acusado de autoritário e abrir mão do poder de controlar o Banco Central, por exemplo. Aí derruba o argumento. Né? E tantas outras coisas que ele se encolheu. Ele está sendo criticado até por ter se encolhido. Ele não exerceu força, nem autoritarismo, nada disso. Mas as pessoas que estão vendo isso, né, as pessoas que têm medo dele, que têm medo da força popular do ex-presidente, devem estar saudosas de poder ter à mão um AI-5 para caçar-lhe os direitos políticos, para que ele não possa mais falar, que ele não possa mais sair para a rua, não possa mais atrair pessoas. Tem muita gente preocupada, as pessoas me abordam na rua falando isso, vão acabar prendendo o Bolsonaro, porque eles têm muito medo dele. Né? Agora, eu pergunto, medo por quê? Porque ele quer pôr tudo em ordem, quer que a Constituição seja cumprida, né? Quer que o serviço público não tenha corrupção, né? Quer impor ou defender os valores da família, da pátria, os valores da nacionalidade. Talvez seja isso. Né? Mas o que a gente está vendo, já tiraram o direito de o povo elegê-lo. Foi um direito que não tiraram só dele, tiraram de, no mínimo, aí quase 60 milhões de eleitores. Foi um direito que foi usurpado, né, dessas pessoas pelos meios legais. Né? E agora, percebendo essa popularidade dele, devem estar procurando alguma outra coisa. Né? Tem bis in idem na condenação da inelegibilidade. Né? E fica até assim meio... chama a atenção das pessoas para essa insistência em tentar abafar o Bolsonaro. E, no entanto, ele viaja e explode na boca das pessoas, né, na vontade de exercer o direito de poder que emana do povo. Paula? Pois é, Silvio, falando nessa dupla condenação do TSE em relação ao Jair Bolsonaro, ele hoje está com 68 anos, só vai se tornar então apto novamente a se candidatar a uma eleição em 2030, já com 75 anos, né, em relação aí a essa dupla condenação do TSE. E quero te ouvir também em relação a essa declaração de Jair Bolsonaro sobre o ministro Alexandre de Moraes, que Bolsonaro disse então que ele quer alijá-lo da política. Como é que você vê essa declaração nesse momento? Tá certíssimo, né, Paula? Olha, pouco a acrescentar ao comentário dos meus colegas. E está cada vez mais claro para a população, para o eleitor brasileiro, que a estratégia é deixar o Bolsonaro fora do jogo. Né? Então agora ele tem uma dupla condenação. Ora, por causa do 7 de setembro, que foi a mais linda manifestação popular no 7 de setembro que eu, por exemplo, vi. Não sei se temos notícia em outro período histórico do país de uma manifestação tão bonita. Tanta gente na rua com as cores verde e amarelo, a esplanada dos ministérios, algo assim, é uma imagem fantástica. Coberta com as cores brasileiras, e ela é muito larga, né? Ela tem muitas faixas dos dois lados. A orla de Copacabana completamente tomada, a Avenida Paulista, para citar
3 cartões postais do Brasil, especialmente nessa data, mas foram manifestações que aconteceram em todas as partes, nos rincões, uma capilaridade absoluta, o brasileiro mostrando seu orgulho por causa do 7 de setembro. E o presidente Jair Bolsonaro faria o quê àquela altura? Ele era o presidente da República, ele participou dos atos, então ele foi punido por quê? Pelo uso da máquina pública naquele dia, né? Uma questão administrativa. Ora, o PT nunca foi punido e locupletou-se, locupletação, procurem saber, do dinheiro público. O tempo inteiro, o que foram todos os escândalos de malversação e mau uso do dinheiro público. Nós vimos não só o presidente Lula, como a senhora Dilma Rousseff, então presidente da República, fazer campanha no cargo. E nada nunca aconteceu. Mas o presidente Jair Bolsonaro sofre uma perseguição por parte da Suprema Corte Eleitoral. O TSE, que é presidido em forma de rodízio por 3 representantes do Supremo Tribunal Federal que integram a corte junto com os representantes do Superior Tribunal de Justiça e a classe dos advogados. E claro, agora advogados e outros representantes que foram indicados pelo ministro Alexandre de Moraes, o presidente de turno desta corte. Mas ele não vai permanecer lá. E na próxima eleição ele já não será mais o presidente do TSE. O ministro Cássio Nunes Marques está na linha sucessória, salvo engano. Porém, a composição ainda é desfavorável, porque justamente foi montada uma blindagem. Nós ontem falamos, por exemplo, sobre uma advogada que assumirá uma cadeira no STJ e que, por alguma razão, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, mandou investigar, a mesa do Senado mandou o nome dela na frente dos outros indicados para que ela tenha antiguidade, ou seja, para que chegue antes ao TSE. E tem um vídeo dela num bate-boca ali, num entrever com o então deputado Jair Bolsonaro em 2016 no plenário, ela que é do grupo Prerrogativas, aquele grupo que teve o expoente máximo, o ministro atual da Justiça, Flávio Dino, e o ex-advogado da Odebrecht, Augusto Arruda Botelho, este grupo que trabalhou para tirar o presidente Lula da cadeia e depois reabilitá-lo juridicamente. Por que eu estou fazendo todo esse preâmbulo? Porque há todo um movimento de blindagem extremo no TSE para que o presidente Jair Bolsonaro seja condenado quantas vezes forem necessárias para que ele jamais possa voltar ao jogo político. As coisas mudam. Eu acho que mudarão ainda nos próximos tempos, mas há sim uma tentativa de não colocá-lo no jogo, no tabuleiro. Por quê? Porque por onde ele vai, ele é aclamado, ele é um fenômeno. Ele será o maior cabo eleitoral da próxima eleição. Ele tem sido procurado por candidatos a prefeito no Brasil todo, candidatos a vereador. Enquanto isso, o atual mandatário, vamos ver se depois de se recuperar desses 50 dias pós-cirurgia, se em algum momento ele vai voltar às ruas. Até agora, ele não voltou, porque ele não é bem recebido por onde vai. Paulo Figueiredo faz relato horripilante sobre o que está acontecendo no Brasil e cita nominalmente Alexandre de Moraes. Veja o vídeo. No processo de corrupção, já que a gente estava falando, para não falar mais de Hitler e campos de concentração e nazismo e tal, vamos mudar de assunto e vamos falar de campos de concentração soviéticos. O Alexander Solzhenitsyn escreveu um livro que eu não recomendo que ninguém leia, a não ser que queira ficar deprimido, que foi o Arquipélago Gulag. E a coisa mais importante do Arquipélago Gulag é que o Solzhenitsyn disse que para uma sociedade se tornar tirânica, não bastava um grupo tirânico, não bastava o Stalin, não bastava o Lenin. Era necessário que toda a sociedade tivesse corrupta, moralmente corrupta por dentro, seja do ponto de vista... A gente está dentro da igreja, né? Então, há 2 tipos de pecado. Há o pecado da comissão, que é aquele que você comete, mas há também o pecado da omissão. É quando você vê algo errado e participa desse errado. E o Solzhenitsyn dizia exatamente isso, dizia que era necessária toda uma teia de corrupção para que o regime se estabelecesse. E quando a gente olha essas imagens que a gente viu aqui,
Pensem em quantas pessoas tiveram que ter a sua alma corrompida até o limite para que isso fosse possível. Ah, claro, a gente pode começar pelo Alexandre de Moraes, mas o Alexandre de Moraes tem embaixo dele um delegado da Polícia Federal. Ao lado dele, ele tem os ministros, junto nos seus gabinetes aos assessores e juízes assistentes, há juízes de custódia, há vários agentes penitenciários, há agentes da Polícia Federal, há membros da imprensa, há procuradores, membros do Ministério Público, até policiais, militares. Senhor Lula, que eu sempre admirei muito pela sua inteligência. Senhor Lula, é para prender? Não, estamos aqui, vamos fazer a operação, vamos prender todo mundo. Poxa, rapaz, as pessoas estavam numa espécie de um transe, né? Não sei, elas achavam que nós estávamos cuidando dela. Não bastam. Eu estou falando do Exército, estou falando do General Dutra aqui. Mas foram vários. Quantos não foram necessários para que isso acontecesse? Quantos receberam uma ordem e viraram e falaram assim: desculpa, isso eu não vou fazer. Desculpa, eu me recuso a botar uma criança dentro de um ônibus e levá-la presa. Eu me recuso a botar dentro de um ônibus esse velhinho que não consegue subir a escada do ônibus. Eu me recuso a deixar presas as pessoas tendo que fazer necessidades dentro de um ônibus. Eu me recuso a botar o nome desse cara no sistema da Polícia Federal. Eu me recuso a ir na casa desses caras que simplesmente, sei lá, talvez tenham xingado o ministro Alexandre no aeroporto de Roma, fazendo no domingo uma busca e apreensão na casa deles. Eu me recuso. Quem? Quantos? E aí você repara que o Solzhenitsyn tem toda a razão, e eu não quero me estender tanto aqui, mas eu quero, já que o pastor e doutor Ezequiel citou uma passagem aqui do livro de Gênesis, se eu não me engano foi do livro de Gênesis, estava citando, e que o Gerson e eu vamos chegar em breve no nosso estudo bíblico, mas ele estava falando sobre a destruição de Sodoma, né, pastor? E uma parte muito interessante dessa passagem bíblica é que Abraão barganha com Deus. E justamente quando ele diz, vão morrer os justos junto com os injustos, vão perecer, Deus fala, não, vocês esperem, sem injustos eu não destruo. E ele vai descendo, né? E chega até um punhado de 10 justos. E eu digo que o Brasil tem, nesse momento, pelo menos 12 justos. Amém. E eu acho que graças a esses 12 justos, o Brasil não vai ter o mesmo destino de Sodoma, porque a nossa sociedade não está completamente corrompida, como o Alexandre Solzhenitsyn disse. E por que não está completamente corrompida? Qual é a característica em comum entre todos os advogados que estão participando desse processo? São todos cristãos. Quem vai salvar o Brasil vai ser a igreja. Não vão ser os homens. Vai ser Deus. E eu tenho fé nisso, porque a Bíblia promete isso. Ela promete que se nós batermos, o que acontece? Ela diz que se nós pedirmos o pão, nós vamos receber o quê? Pedra? E o que isso significa?
significa que se nós realmente tivermos fé. E o que significa ter fé? Significa que nós realmente colocarmos isso como centro das nossas vidas, a verdade como centro das nossas vidas, a liberdade como centro das nossas vidas, que isso se cumpre. E eu tenho fé nisso porque isso acontece comigo. Não é porque eu sou uma pessoa maravilhosa, um cristão incrível, mas é porque eu vejo isso acontecendo. Se eu coloco todos os esforços da minha vida em uma determinada direção, essa coisa se concretiza. A promessa de Deus é verdadeira. É verdadeira para a gente, é verdadeira para o Brasil. E o que eu acho que nós precisamos neste momento é isso. Continuarmos construindo consciência, conscientizando a nação, conscientizando os nossos deputados, conscientizando os nossos senadores, conscientizando a nossa sociedade, alguns dos nossos jornalistas, de que isso não é aceitável, isso não é tolerável. O Brasil é uma ditadura. Talvez não ainda ao ponto do que a gente estava citando aqui, da União Soviética, de Auschwitz, até da própria Venezuela. Mas as coisas degringolam muito rápido. E é por isso que eu digo que 5 anos atrás a gente nunca imaginou que isso estava acontecendo. E já outra notícia na tela. Gilmar acata pedido de Carlos Bolsonaro e recurso contra o PSOL vai a plenário. É isso mesmo. O pedido foi atendido pelo ministro na última terça-feira. E o caso está marcado para ser julgado no plenário virtual entre os dias 17 e 24 de novembro. O ministro do Supremo Tribunal Federal atendeu a um pedido do vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, e enviou para análise do plenário da Corte um recurso movido por ele contra um processo aberto pelo PSOL. A sigla acusa o filho número 2 do ex-presidente Jair Bolsonaro de difamação. Em 2018, o vereador fez uma publicação em suas redes sociais em que sugeria a conexão do PSOL e do então deputado federal Jean Willis com o atentado sofrido pelo seu pai em 2018 em Juiz de Fora. Já outra notícia na tela. Deputados federais pedem ao STF investigação contra Janones. A acusação está relacionada a uma possível divulgação proposital de fake contra Bolsonaro em 2022. Um grupo de parlamentares, a maioria do PL, apresentou ao Supremo Tribunal Federal um requerimento à Corte para que investigue criminalmente o deputado federal André Janones. O pedido é motivado pela suposta disseminação proposital de notícias falsas por parte de Janones durante as eleições presidenciais do ano passado, com o objetivo de prejudicar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Liderados pelo deputado delegado Paulo Bilinski, o grupo acusa Janones de ter cometido o crime do artigo 323 do Código Eleitoral, que estabelece como delito o ato de divulgar na propaganda eleitoral ou durante o período de campanha eleitoral fatos inverídicos em relação a partidos ou a candidatos e capazes de exercer influência perante o eleitorado. A pena é de 2 meses a 1 ano de detenção, mais multa. Bom, quer receber mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.